Eu fico lisonjeado por poder me apresentar e poder dizer que eu divido a minha vida, vamos dizer, política em 4 fases. A fase anterior a 2016, onde eu era só o cidadão normal, Sim. pai de família, trabalhador, advogado, praticamente cuidava da minha vida, do meu crescimento patrimonial, viajava, via jornal, via televisão, um cidadão normal rio-grandino, acompanhava as coisas pela televisão, pelo jornal, pela rádio. Comecei a ter a consciência de uma maior decisão política quando eu me senti afetado na zona de conforto, uma maneira até meio que egoísta, né? Que foi quando se deu o episódio da lama no cassino por mais de uma vez, né? E em 2014, eu que pratico o esporte de surf desde 13, 14 anos de idade, fiquei preso na lama. Então, a partir daquele episódio, eu quase morri, fiquei preso realmente, né? Era o fenômeno natural dito, que estava num swell muito forte e que despejou muita quantidade de lama na nossa orla. E naquele dia, tudo que um surfista quer é uma pressão hidrodinâmica de onda boa, um mar propício para ondas, só que nós não tínhamos a ideia, nem imaginávamos a consequência de que uma catástrofe estava para acontecer, que acabou impactando quilômetros de praia. Nesse dia fatídico, eu resolvi praticar a modalidade do meu esporte e fiquei preso na lama. O que acabou acontecendo? Eu fui retirado da lama, em exaustão, né? Fiquei com as minhas vias aéreas quase completamente obstruídas, e aquilo me deu um sentimento de tristeza, né? De quase morte, e eu quis estudar aquilo ali. Mas não só, eu não fiquei sozinho com aquele sentimento, porque outras pessoas que vivem a praia, turistas, cassineiros, rio-grandinos, pelotenses, bagenses, que vêm final de semana, se sentiram também muito mal com aquilo. E nós resolvemos nos unir forças. E já tinha sido fomentado por pessoas a criação de um grupo que se chamaria SOS Cassino, pedindo socorro. Era a Praia do Cassino pedindo socorro. Sim. Um breve resumo, se criou o SOS Cassino, tá? Onde eu fui parte integrante como ativista, e começamos a querer estudar o porquê que acontecia aquilo. E aí foi se desenvolvendo uma análise mais profunda, mediante estudos mais certeiros e precisos na causa. Se verificou situações de antepassados, né, até que se viu uma dicotomia dentro da nossa universidade, onde uma etapa dizia, uma classe, né, um conjunto de experts entendiam que era natural e outros entendiam que era, né, uma situação criada pelo homem, ou seja, pela dragagem. Sim. Nós combatemos isso, criamos movimento, instigamos o cidadão rio-grandino a participar da sociedade civil organizada, que, segundo historiadores, o SOS Cassino foi uma das maiores organizações da sociedade civil organizada até hoje em Rio Grande. Legal. Pacífica, com adesivagem, com panfletagem, com slogan claro, que nós não queríamos uma dragagem sem que fosse fiscalizada, sem que fosse monitorada, para que fosse tirada todas as dúvidas. Nós sabíamos, tínhamos conhecimento da importância de uma dragagem para o nosso calado do porto, nós sabíamos que a economia local também depende muito, né, do nosso porto, nosso superporto. Sim. Mas também nós não podemos aceitar, né, que um dano ambiental não seja explicado, não seja compensado, não seja compreendido na sua totalidade. Simplesmente diga, olha, isso aí é natural e acabou, né? E hoje a gente vê que países de primeiro mundo conseguem equilibrar. Ou seja, você tem a exploração,
mas você tem o controle de dano ambiental. E era isso que nós queríamos. Nós não queríamos que não tivesse dragagem. Não existiu isso aí jamais. Então fomentamos, entramos com ação judicial, conseguimos paralisar a dragagem, conseguimos fazer monitoramento. E hoje o processo ele foi arquivado, porque acabou a dragagem, mas continuam resquícios de que toda aquela situação que nós levantamos realmente é verdade. Sim. Chegou estudos dos traçadores, os traçadores estão dizendo que o produto que era retirado e largado no sítio de descarte estava contaminado e veio para a praia. E esses estudos estão todos dentro do Ministério Público Federal. E outra, se nós tivemos o embargo dessa dragagem, é porque subsídios, provas e indícios tinham para ser embargada a maior, então, obra do Brasil, que chegou a 450 milhões de reais, era a maior obra pública. Então, você veja que embargar uma obra dessa magnitude, né, não é por qualquer ideologia, é porque tinha subsídios, é porque tinha provas, é que tinha estudos contundentes que diziam, olha, o SOS tem razão. E nós brigamos pela praia, nós brigamos pelo turista, nós brigamos por uma praia limpa, nós brigamos por uma série de coisas que aí você pode bater no peito e dizer assim, viva o cassino o ano inteiro. Sim. Ao contrário disso, você não vai ter um cassino sadio, né? Essa foi a minha primeira fase. A segunda fase foi quando disseram assim, olha, alguém vai cooptar isso na política. Alguém vai levantar essa bandeira porque vão dizer o seguinte, você viu a parte ecológica, né? É uma bandeira aí que pode ser explorada. Então, em vez de deixar alguém de fora assumir aquela identidade que não seria verdadeira, que não teria se comprometido com a causa desde o início, nós dizemos o seguinte, olha, alguém do SOS Cassino, alguém dos integrantes, alguém da sociedade civil organizada que está indignada com a situação, quer desabrochar para a política, quer levantar essa bandeira e bater de frente, aí vem o medo do desconhecido, o medo daquela sujeira que a gente escuta na televisão, aquela perseguição, aquele medo de revanchismo, etc. E foi aonde todo mundo começou a ficar meio assim, não, pois é, eu tenho ocupação, eu tenho isso, até outros dizerem, eu tenho medo. E eu assumi, eu sempre fui um cara muito linha de frente e basicamente eu digo, não, então eu vou. E a coisa foi meio que ao natural. A primeira entrevista dada pelo SOS Cassino em um movimento na praia, um protesto, os meus amigos, os conhecidos, tudo do grupo, me indicaram para dar a entrevista, né? Meio que me direcionaram. E eu fiquei de porta-voz do grupo. Então a primeira mídia oficial do grupo foi, né, transmitida por mim, eu fui entrevistado e falei em nome do grupo, né, e posteriormente em nome da sociedade civil devidamente organizada. Isso para mim acabou com certeza me dando expressão política. Automaticamente, né? Exato. Você está brigando por uma causa. E eu disse, bom, então se ninguém quer, como eu fui interlocutor dessa causa, como essa causa é bonita, ela é merecedora, ela é verdadeira, eu vou para a política, né? Eu vou por tudo ou nada, eu vou para o sacrifício, né? E a gente conseguiu, na época, um partido, uma sigla que nos aceitou. Porque você precisa de um partido político, né? Que nem uma pessoa precisa da casa para dormir, para habitar, seja ela apartamento, kitnet, mansão, uma casa humilde e simples, um político precisa de um partido para ser acolhido. E nós tivemos, o PTB teve essa hombridade de me escutar, de oferecer a sigla como um meio e ferramenta para que se ingressasse na política. A partir dali, fui lançado, né, em 2016 para a Prefeitura de Rio Grande, nunca tendo ocupado nenhum cargo na política, nunca tendo sido filiado a nenhum partido político, nunca tendo sequer comentado na esquina sobre política. Eu vivia na minha zona de conforto. E aí eu digo assim, bom, eu acho que eu tenho conhecimento de causa,
porque eu estudei a parte do dano ambiental, eu sou advogado, eu sou ativista, eu sou natural de Rio Grande, moro no cassino, amo cassino, e eu quero brigar. Então nada melhor que tu brigar, né, por aquilo que tu gosta, por aquilo que tu faz, sim, né, com um comprometimento verdadeiro, com que vem é o natural, né, não é por obrigação, não é por dinheiro e não é por vaidade. Nós fizemos uma campanha bonita, limpa, eu tive praticamente 7.000 votos. Aí veio a terceira fase, né, nós tivemos uma boa expressão política, mas não ganhamos, né, a eleição. Mas automaticamente as pessoas disseram, poxa, fizesse um trabalho bacana, gerou uma consciência ambiental, não para com o trabalho. E a gente continuou se perpetuando, alastrando, né, para outras causas, outros problemas, sendo que a situação dragagem continuava. Sim. E chegou, veja que a coisa foi galopante e o tempo é um sopro, que de 2016 a 2018 eu já estava com uma outra etapa eleitoral na frente. E eu fui convidado a vir para deputado. Participei do pleito como deputado e praticamente mantive a mesma votação. Então quer dizer que o Hélder Salvá já tinha conhecimento de causa ambiental, já tinha sido aprovado, né, e testado nas urnas e vinha mantendo uma expressão política de aceitação favorável. Sim. Ou seja, poxa, tu tens um número de pessoas que são fiéis, que estão acreditando no teu trabalho, na tua proposta, né? E agora estamos na quarta fase, por isso que eu digo que de lá para cá houve um delay, né? Rio Grande, infelizmente, tem uma cultura bem mais tardia, as coisas vão chegando, né, da capital para Pelotas, depois vão chegar em Rio Grande. Então, o delay que eu digo na política é o quê? Nós estamos hoje com aquele sentimento latente de mudança. Nós estamos com aquele sentimento e aquele conhecimento de que realmente o que aquele rapaz lá, olha o que o Salvá falou, olha o que o Hélder falou, aconteceu. E as pessoas estão dizendo assim, ó, poxa, eu me arrependi de não ter votado em ti, porque eu achei que tu não tinha chance. E agora já estão me chamam no privado, me chamam no WhatsApp, e estão aderindo, muitas vezes dizem assim, olha, não posso aparecer. Sim. Né? Eu sou figura pública, eu sou figura conhecida, eu sou funcionário, eu sou isso, aquilo e tal, mas eu estou contigo. Né? Pô, por favor, apaga a mensagem, eu vou apagar aqui e tal. E aquilo vem criando uma expectativa que emociona, chega a arrepiar, porque é uma engrenagem que vem fechando e vai te impulsionando. Sim. Então parece que esse período todo meu, da quarta fase, foi aquela coisa que me jogou para trás para me impulsionar para frente. Esse sentimento de mudança, ele sendo latente, faz com que a gente realmente se impulsione, que a gente realmente se motive e queira dar mais ainda de si. Aí sim entra naquela fase assim, ó, pô, então eu quero projetar mais, eu quero desenvolver a cidade, eu quero trazer essa experiência que eu tenho de ativista, de advogado, da maturidade política, né, para aquilo que está faltando em Rio Grande, ou para aquilo que Rio Grande regrediu. Sim.